que eu quero falar com você hoje é algo que tem estado em meu coração para mim mesma, pessoalmente, por alguns meses. Eu comecei a orar sobre isso regularmente. Isso é sobre o dom da consciência. Agora, isso não é um dom listado na Bíblia oficialmente, mas eu acredito que nós passamos tanto tempo não tendo conhecimento das coisas que devíamos estar cientes e provavelmente estamos muito conscientes de coisas que não precisamos prestar muita atenção. E eu acredito que há um impulso demoníaco real, vindo do reino das trevas, para impedir as pessoas de serem focadas. Mesmo que você esteja sentado aqui hoje, se a sua mente sai desta reunião para ir a uma loja, para pensar sobre o que vai comer, das coisas que precisa fazer mais tarde, na realidade você não está aqui. E por isso é um desafio o mundo em que vivemos hoje, porque há tanta coisa vindo para nós. Quero dizer, são telefones tocando e notificações de e-mails e mensagens de texto e às vezes você está na estrada dirigindo e há tantas mensagens do lado de fora, tanto material vindo para nós, nos invadindo, que está ficando cada vez mais difícil manter nossa mente em qualquer coisa, por qualquer período de tempo que seja. E eu sei que até mesmo na minha rotina do treino que eu faço com meu treinador diariamente, ele me diz o tempo todo: foque no músculo trabalhado. Ele diz: ponha sua mente no seu músculo. E eu tenho dificuldade de fazê-lo. Vou levantar pesos com a cabeça na Índia, eu vou estar, levantando pesos, como na semana passada, aqui em Winston-Salem ou em qualquer outro lugar que seja. E então, eu pedi a ele para me falar alguma coisa sobre por que isso é tão importante. Ele disse: porque quando você coloca sua mente nisso, o músculo realmente se comporta melhor e você terá um resultado melhor. E então, eu acho que nós precisamos realmente começar a orar e pedir a Deus para nos dar o que eu vou chamar de o dom da consciência. Há muitas coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, das quais nós não precisamos estar cientes, e estamos perdendo coisas. Estamos perdendo coisas que Deus está fazendo, estamos perdendo coisas que Deus quer que nós façamos, nós estamos perdendo um monte de gente bonita lá fora porque simplesmente nós não nos concentramos no que deveríamos estar focado. Alguém está de acordo comigo hoje que precisamos ter o maior dom de consciência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre isso em várias áreas diferentes, mas primeiro eu gostaria de falar sobre ser mais consciente. Isso é algo que é realmente importante para mim, ser mais consciente do que Deus está fazendo em nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo coisas o tempo todo que acabamos de perder e nem sequer sabemos. Às vezes pensamos que temos sorte, às vezes pensamos que é apenas coincidência, às vezes não pensamos nada. Mas eu acredito que uma das coisas que nos leva a um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, é a gente prestar mais atenção ao que Ele está fazendo em nossas vidas e dar muito mais valor do que damos ao que Ele está fazendo. Então vamos começar em 1 João capítulo 4, começando no versículo 16. Então eu vou compartilhar coisas que me aconteceram há muitos anos atrás, como resultado desta escritura. Agora, essas escrituras são sobre aprender a estar consciente do amor de Deus. Nada te fará muito bem se você estiver inconsciente deste amor. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre meditar sobre as coisas. Isso significa você focar sua mente mais e mais nas coisas. É tão impressionante se você acordar de manhã e deitado na cama por apenas alguns minutos, você estar consciente de que Deus está vendo você, que você não está sozinho, que Ele está ali ao seu lado, que Ele ama você e que Ele não poderia te amar mais do que Ele está amando neste momento enquanto você está aqui. Mas se você não tiver isso mais e mais em sua mente, então para todos os efeitos é como se Ele não fosse uma realidade para você. E esses são alguns dos hábitos que precisamos desenvolver como crentes em Jesus Cristo, se quisermos realmente a palavra de Deus para nos beneficiar como deveria ser. Medite na palavra. Pense sobre as promessas de Deus e pense como você é abençoado e o que Deus tem feito para salvar você e a misericórdia que Ele mostra a você todos os dias. E quanto mais você refletir a respeito, eu não estou dizendo para você ficar aí o dia todo tentando ser um guru espiritual e apenas sentado por aí, meditando a palavra e sabe. Nós precisamos
nós precisamos ser mais conscientes do que nós temos em Cristo Jesus. Bem, você sabe, como uma jovem mulher começando o ministério há 30 e tantos anos atrás, isso foi depois que eu tinha ensinado estudos bíblicos em casa por 5 anos, eu estava trabalhando numa igreja em St. Louis, e então, isso foi provavelmente há cerca de 30 ou 32 anos atrás. Era muito importante para mim, embora eu não soubesse, que eu realmente tivesse uma boa fundação em minha vida sobre o quanto Deus amava a mim. E então, nós podemos dizer a todos, Deus ama você, mas será que realmente sabemos o quanto Deus nos ama de verdade? A Bíblia diz que se você conhece o amor perfeito de Deus, Ele lança fora todo o medo. Você não teme, porque quando você sabe que Deus realmente ama você, você sabe que não importa o que acontecer, em qualquer lugar, no meio de tudo, Deus vai tirar algo de bom dali, e que apesar de nada disso fazer qualquer sentido, Ele tem um plano e que de alguma maneira isso vai, em última análise, trabalhar para o seu bem. E assim mesmo no meio da mágoa, você pode ser consolado mesmo em sua dor, sabendo que Deus vai tomar toda essa sua dor e fazer algo maravilhoso e tão lindo através dela. E assim, a primeira mensagem que eu ensinei publicamente quando comecei a dar aulas na igreja onde eu comecei o estudo da Bíblia com as mulheres, que finalmente cresceu e desenvolveu-se no que vemos aqui hoje, quando pedi a Deus o que Ele queria que eu ensinasse, Ele disse, diga-lhes que eu as amo. Eu pensei bem, sabe Deus, eu quero uma mensagem de poder. Eu disse, eu quero uma mensagem de poder. E eu disse, todo mundo sabe que você os ama. Todo mundo sabe disso? E a resposta que veio ao meu coração foi, elas não sabem. Se soubessem, não agiriam como elas agem. Eu quero que você acompanhe comigo e pense sobre o que estou dizendo. Então, eventualmente, durante um certo período de tempo, Deus levou-me a 1 João 4,16. E eu vou ler esse 17 e 18. E sabe, realmente, todos nós falamos sobre momentos chaves da nossa vida com Deus e coisas específicas que aconteceram para nós que têm sido reais, coisas transformadoras, sabe? E esta foi realmente uma delas para mim. Em 1 João capítulo 4,16, realmente me ensinou uma lição que tem sido muito valiosa na minha vida. Assim conhecemos, nós entendemos, nós reconhecemos e estamos conscientes de... Não inconscientes, nós estamos conscientes pela observação. Estou indo devagar porque eu quero que você entenda estas palavras. Pela observação e pela experiência, e confiamos, aderimos, colocamos a fé e contamos com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor habita e continua em Deus, e Deus habita, permanece e continua nele. Então vamos ler 17 e 18 no minuto, mas eu quero elaborar algo a respeito por alguns momentos, porque o que Deus mostrou-me aqui é que Ele estava me amando durante todo o tempo em que eu não estava consciente disso, e que Ele estava fazendo todos os tipos de coisas para mim o tempo todo, em que estava mostrando o seu amor por mim. Muitas delas estão em pequenos caminhos, mas quantos de vocês sabem que às vezes são as pequenas coisas que as pessoas fazem por você que podem finalmente acabar significando muito? É emocionante ser um cristão. Você nunca sabe o que Deus está fazendo ou fará a seguir. Em qualquer dia você nunca sabe o que Deus vai fazer, você nunca sabe onde Ele vai aparecer. E é por isso que precisamos estar esperando, estar à procura, é preciso estar focado, precisamos estar cientes e precisamos parar de pensar que todas essas coisas que acontecem... Deixa eu lhe dizer, se 500 pessoas se candidataram ao emprego e você o conseguiu, isso não é um acidente. E não é porque você é tão brilhante assim também. É porque Deus deu a você graça. Amém? Vou lhe dizer o que Deus colocou no meu coração esta manhã. Deus está querendo cuidar mais de você do que você está deixando. Ele quer que você se deposite totalmente nele. Assim como você se dirige a um banco e coloca o seu salário naquela instituição. Olha que tipo de confiança você está tendo. E você só tem um pequeno comprovante de depósito dizendo que o dinheiro está lá e está seguro.
Então você simplesmente segue com sua vida e quando você precisa de algo, você faz o cheque, você usa o seu cartão de débito. Olha aqui, a Bíblia diz que devemos depositar-nos totalmente em Deus. Então, se você depositar-se nele todos os dias e disser, isso não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que você tem feito por mim, eu te amo, eu quero vê-lo se mostrando na minha vida. Amém? Apenas seja como uma criança, a menos que venha como uma criança. Torne-se como uma criança. Eu estou desafiando você aqui hoje a dar um grande valor nas pequenas coisas que Deus faz por você e ficar também mais animado a respeito delas. Eu posso lhe garantir que viver assim é provavelmente uma das partes mais emocionantes do meu relacionamento pessoal com Deus. Isso continua me aquecendo e me agitando apenas para ver as coisas que Deus faz por nós. E a minha mãe morreu na semana passada. Eu estou bem, ela tinha 90 anos de idade, ela teve uma vida muito difícil e ela nasceu de novo e ela está muito melhor do que jamais esteve quando estava aqui conosco. E assim, alguém pode pensar, o que você está fazendo? Pregando a poucos dias da morte da sua mãe? Bem, eu acho que é a coisa mais feliz de se fazer, não é mesmo? Amém? Então, mas eu notei, todos digam, notei. Vou compartilhar as escrituras num minuto. Jesus notava todas as coisas. Não importa para onde ele estivesse indo, ele notou as pessoas ao redor, as sofridas, as necessitadas. Jesus não só as notou, mas ele parou. Há um livro muito conhecido que eu li há muito tempo atrás chamado Em Seus Passos. Estudamos os passos de Jesus, mas deveríamos estudar as paradas de Jesus. Eu acho que precisamos ver como apenas uma simples necessidade que nós temos vai parar Jesus em seu caminho. Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus é disso que eu estou falando com você. Eu não estou falando hoje sobre uma religião morta e rotineira em que você vai todos os dias a um lugar, levanta, senta, cai no sono, estando entediado, mal podendo esperar que se acabe a reunião e depois vai para casa e volta na semana seguinte. Eu estou falando sobre a vida com Deus, permanecendo nele, deixando a sua palavra permanecer em você. Quero dizer, ficar pleno, completo, tudo sobre Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser e sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Eu gostaria de abrir vocês e colocar tudo isso em seus corações. Precisamos estar animados em servir a Deus. Amém? E assim, eu notei apenas algumas coisas que Deus fez por mim. Primeiro de tudo, eu estava em casa. Nos 2 dias em que ela esteve no hospital, antes de ir para o céu, eu não fico muito em casa. Eu me sentia como se Deus tivesse arranjado isso. Acho que foi muito bom Deus providenciar que ela morresse num dia em que eu pudesse estar lá. Isso pode parecer idiota para você, mas é porque eu poderia ter estado do outro lado do mundo. Eu acho que era mais importante para ela que eu estivesse lá do que ninguém. Antes de tudo, eu estava lá. A coisa que eu vi que Deus fez e que foi tão doce, sempre me lembro disso. Uma semana antes dela morrer, ela teve a melhor semana que eu já tinha visto ter em anos de vida. Eu tinha dado a ela o meu devocional confiando em Deus no dia a dia e ela tinha tido muitos problemas graves com os olhos, arrumamos para ela novos óculos e elas tinham feito um pequeno procedimento a laser e assim. Foi realmente interessante porque nós passamos por tudo isso e ela só usou os óculos por 10 dias. Muito trabalho, esforço e muito dinheiro, mas Deus quis que ela tivesse aquela coisa que ela queria tanto, que era ser capaz de ver e ler. E ela parecia uma criança. Ela me ligava, não todos os dias, mas ela me ligou 3 ou 4 vezes na semana. Bem, querida, eu só quero que você saiba que estou sentada na minha cadeira e eu estou lendo o meu devocional, confiando em Deus no dia a dia. Isto é, ela disse, isto é o que você me disse para fazer hoje e eu só quero que você saiba que tudo o que você me pedir para fazer, eu vou fazer.
E ela estava tão feliz por ser capaz de ver. E depois disso, a última vez que eu visitei a minha mãe, possivelmente esta foi a melhor visita que nós tivemos em 10 anos de sua vida. Porque minha mãe tinha alguns problemas mentais e visitá-la nem sempre era tão agradável como a gente gostaria que fosse. Mas tivemos um grande momento, quer dizer, eu sempre ia, porque eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse, mas muitas vezes não era tão agradável, dependia do nível de ansiedade em que ela estivesse naquele dia e do quanto a demência estava à tona. E ela estava tão bem, foi simplesmente perfeito aquele dia. Eu creio que Deus fez isto por mim. Agora eu poderia apenas olhar e dizer, bem, foi uma coincidência. Puxa, que sorte! Eu quero lhe dizer uma coisa, jogue fora essa palavra sorte. Sorte. Esta palavra me irrita, eu não gosto de ouvir os cristãos usando a palavra sorte. Agora, eu não estou dizendo que isso é pecado, gente. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem um relacionamento com Deus, não tem nada de sorte em qualquer coisa boa que acontece com você. Isto é de propósito, é uma bênção de Deus. Amém? Assim, de volta a 32 anos atrás, eu comecei a aprender a viver assim. Isto fez muito por minha caminhada pessoal com Deus. Eu pessoalmente acho que isto realmente aumenta a unção sobre a minha vida e me ajuda a ser capaz de compartilhar Jesus com você de uma forma que é muito real e pessoal também, em vez de apenas algo como um Deus lá em cima no céu, do qual nós temos que ter medo o tempo inteiro. Verso 17. Desta forma, união e comunhão com Ele, o amor está completo, aperfeiçoado entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Se você precisar de mais confiança, absorva-se mais com o amor de Deus. Com segurança e ousadia para enfrentá-lo, porque neste mundo nós somos como Ele é. No amor não há medo. O temor não existe. Mas o perfeito, completamente perfeito amor, que é o tipo de amor que Deus tem por você, eu não estou falando com outra pessoa hoje, eu estou falando com você. E para você que está assistindo a TV, eu sei que você está aí. E Deus ama você. E Ele está fazendo coisas para você em todo o tempo. E esta é a hora de você começar a ver como Deus é bom, o quanto Ele nos ama e ficar bastante animado com isso. O medo traz consigo a ideia de tormento e punição. Por isso, quem tem medo não atingiu a maturidade plena de amor, ainda não cresceu em completa perfeição do amor. Por isso, essa é a primeira coisa que eu acho que precisamos ser mais conscientes, realmente do quanto Deus ama a todos nós. Eu gostaria de desafiá-lo a manter o que você pode chamar de um livro do favor de Deus, ou um livro de recordações. Homens podem fazê-lo, as mulheres também podem. Talvez você não queira sentar e escrever o tempo inteiro, mas apenas um pequeno livro para anotar algumas dessas pequenas coisas que você pega Deus fazendo por você. E eu digo a você, passados cerca de 3, 4 ou 5 anos, o cinto aperta e você tem um dia de cama, você fica deprimido, você pode pegar uma xícara de café, chá ou água, o que você quiser, e pega este livro e você pode se lembrar. Vamos lá, gente, há poder na lembrança. Você pode se lembrar de algumas das coisas maravilhosas que Deus tem feito por você, e logo você vai começar a se sentir mais perto de Deus. Nós somos amados. Deus nos ama. E quem não nos ama não importa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Agora, eu acho que devemos ser mais conscientes do que Deus está fazendo para nós do que o que Ele não está fazendo por nós. Eu acho que somos muito bons em estar cientes disso. Deus está envolvido em cada pequeno detalhe de nossas vidas. Desenvolva o dom da consciência. Eu estou orando o tempo todo. Deus me conceda o dom da consciência.
Comece a orar assim na sua vida também. Deus, conceda-me o dom da consciência. Eu quero ser mais e mais consciente das coisas que eu deveria estar ciente. Mateus 7 diz: porque você está ciente da trave no olho do teu irmão e desconhece a que está no seu próprio olho. Bem, nós poderíamos ficar aqui pelo resto do dia, você não acha? Eu não sei sobre você, mas eu sou treinada, altamente qualificada em encontrar falhas. E você diz, que tipo de pessoa é você? Uma pessoa honesta? Eu percebo coisas que eu não deveria estar percebendo. Isto é parte da minha personalidade. Eu apenas vejo as coisas, eu observo as coisas e sabe, eu agradeço a Deus por causa da sua palavra. Eu aprendi a lidar com as coisas de forma diferente e talvez por isso eu notasse o que havia de errado sem fazer qualquer esforço. Mas agora eu aprendi que eu posso fazer um pouco de esforço e eu posso notar o que é certo. Então esse remédio da palavra de Deus, o antídoto que eu precisava para aquele veneno que estava enchendo a minha alma por ser censuradora. Deus tem um antídoto para tudo que tenta envenenar a nossa alma. Se uma cobra te picar, você vai correr para o hospital e obter um antídoto, se você for inteligente e quiser se manter vivo. E nós temos toda uma lista de antídotos aqui, ó, para tudo que tentar envenenar a sua alma. Você pode encontrá-lo na concordância. Está com raiva? 7 referências na Bíblia, procure-as. Mergulhe nelas. Uau! A ira do homem não promove a justiça que Deus deseja para nós. Um homem que não consegue controlar sua raiva é como uma cidade quebrada e sem muros. Uau! E quanto mais você fizer isso, menos você vai ter que olhar para elas. Seu espírito vai estar cheio delas. E é quase como... Eu me sinto às vezes como se eu fosse um jukebox espiritual. É como se você apertasse um botão e tirasse todas as coisas de mim. Quando você tem o suficiente da palavra em você, não importa o tipo de situação que você entrar, o diabo pode apertar um botão, mas o Espírito Santo pode apertar outro botão e vai vir para fora o antídoto para o que você precisar. Bem, eu gostaria de conhecer a palavra sim. Pare com isso. Você não precisa de um ossinho da sorte. Precisamos da palavra. Ninguém tem uma grande vida desejando sorte. O que eu quero falar com você hoje é algo que tem estado em meu coração para mim mesma, pessoalmente, por alguns meses. Eu comecei a orar sobre isso regularmente. Isso é sobre o dom da consciência. Agora, isso não é um dom listado na Bíblia oficialmente, mas eu acredito que nós passamos tanto tempo não tendo conhecimento das coisas que devíamos estar cientes e provavelmente estamos muito conscientes de coisas que não precisamos prestar muita atenção. E eu acredito que há um impulso demoníaco real vindo do reino das trevas, para impedir as pessoas de serem focadas. Mesmo que você esteja sentado aqui hoje, se a sua mente sai desta reunião para ir a uma loja, para pensar sobre o que vai comer, das coisas que precisa fazer mais tarde, na realidade você não está aqui. E por isso é um desafio o mundo em que vivemos hoje, porque há tanta coisa vindo para nós. Quero dizer, são telefones tocando e notificações de e-mails e mensagens de texto e
às vezes você está na estrada dirigindo e há tantas mensagens do lado de fora, tanto material vindo para nós, nos invadindo, que está ficando cada vez mais difícil manter nossa mente em qualquer coisa, por qualquer período de tempo que seja. E eu sei que até mesmo na minha rotina do treino que eu faço com meu treinador diariamente, ele me diz o tempo todo: foque no músculo trabalhado. Ele diz: ponha sua mente no seu músculo. E eu tenho dificuldade em fazê-lo. Vou levantar pesos com a cabeça na Índia, eu vou estar, levantando pesos, como na semana passada, aqui em Winston-Salem ou em qualquer outro lugar que seja. E então, eu pedi a ele para me falar alguma coisa sobre por que isso é tão importante. Ele disse: porque quando você coloca sua mente nisso, o músculo realmente se comporta melhor e você terá um resultado melhor. E então, eu acho que nós precisamos realmente começar a orar e pedir a Deus para nos dar o que eu vou chamar de o dom da consciência. Há muitas coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, das quais nós não precisamos estar cientes, e estamos perdendo coisas. Estamos perdendo coisas que Deus está fazendo, estamos perdendo coisas que Deus quer que nós façamos, nós estamos perdendo um monte de gente bonita lá fora porque simplesmente nós não nos concentramos no que deveríamos estar focado. Alguém está de acordo comigo hoje que precisamos ter o maior dom de consciência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre isso em várias áreas diferentes, mas primeiro eu gostaria de falar sobre ser mais consciente. Isso é algo que é realmente importante para mim, ser mais consciente do que Deus está fazendo em nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo coisas o tempo todo que acabamos de perder e nem sequer sabemos. Às vezes pensamos que demos sorte, às vezes pensamos que é apenas coincidência, às vezes não pensamos nada. Mas eu acredito que uma das coisas que nos leva a um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus, é a gente prestar mais atenção ao que Ele está fazendo em nossas vidas e dar muito mais valor do que damos ao que Ele está fazendo. Então vamos começar em 1 João capítulo 4, começando no versículo 16. Então eu vou compartilhar coisas que me aconteceram há muitos anos atrás, como resultado desta escritura. Agora, essas escrituras são sobre aprender a estar consciente do amor de Deus. Nada te fará muito bem se você estiver inconsciente deste amor. E é por isso que a Bíblia nos ensina sobre meditar sobre as coisas. Isso significa você focar sua mente mais e mais nas coisas. É tão impressionante se você acordar de manhã e deitado na cama por apenas alguns minutos, você estar consciente de que Deus está vendo você, que você não está sozinho, que Ele está ali ao seu lado, que Ele ama você e que Ele não poderia te amar mais do que Ele está amando neste momento enquanto você está aqui. Mas se você não tiver isso mais e mais em sua mente, então para todos os efeitos é como se Ele não fosse uma realidade para você. E esses são alguns dos hábitos que precisamos desenvolver como crentes em Jesus Cristo, se quisermos realmente a palavra de Deus para nos beneficiar como deveria ser. Medite na palavra. Pense sobre as promessas de Deus e pense como você é abençoado e o que Deus tem feito para salvar você e a misericórdia que Ele mostra a você todos os dias. E quanto mais você refletir a respeito, eu não estou dizendo para você ficar aí o dia todo tentando ser um guru espiritual e apenas sentado por aí, meditando na palavra e sabe. Nós precisamos ser mais conscientes do que nós temos em Cristo Jesus. Bem, você sabe, como uma jovem mulher começando o ministério há 30 e tantos anos atrás, isso foi depois que eu tinha ensinado estudos bíblicos em casa por 5 anos, eu estava trabalhando numa igreja em St. Louis, e então, isso foi provavelmente há cerca de 30 ou 32 anos atrás. Era muito importante para mim, embora eu não soubesse, que eu realmente tivesse uma boa fundação em minha vida sobre o quanto Deus amava a mim. E então, nós podemos dizer a todos, Deus ama você, mas será que realmente sabemos o quanto Deus nos ama de verdade? A Bíblia diz que se você conhece o amor perfeito de Deus, Ele lança fora todo o medo. Você não teme, porque quando você sabe que Deus realmente ama você, você sabe que não importa o que acontecer, em qualquer lugar, no meio de tudo, Deus vai tirar algo de bom dali, e que apesar de nada disso fazer qualquer sentido, Ele tem um plano e que de alguma maneira isso vai, em última análise, trabalhar para o seu bem. E assim mesmo no meio da mágoa, você pode ser consolado mesmo em sua dor.
sabendo que Deus vai tomar toda essa sua dor e fazer algo maravilhoso e tão lindo através dela. E assim, a primeira mensagem que eu ensinei publicamente quando comecei a dar aulas na igreja onde eu comecei o estudo da Bíblia com as mulheres, que finalmente cresceu e desenvolveu-se no que vemos aqui hoje, quando pedi a Deus o que Ele queria que eu ensinasse, Ele disse: diga-lhes que eu as amo. Eu pensei bem, sabe, Deus, eu quero uma mensagem de poder. Eu disse: eu quero uma mensagem de poder. Eu disse: todo mundo sabe que você os ama. Todo mundo sabe disso? E a resposta que veio ao meu coração foi: elas não sabem. Se soubessem, não agiriam como elas agem. Eu quero que você acompanhe comigo e pense sobre o que estou dizendo. Então, eventualmente, durante um certo período de tempo, Deus levou-me a 1 João 4,16. E eu vou ler esse 17 e 18. E sabe, realmente, todos nós falamos sobre momentos chaves da nossa vida com Deus e coisas específicas que aconteceram para nós que têm sido reais, coisas transformadoras, sabe? E esta foi realmente uma delas para mim. Em 1 João capítulo 4,16, realmente me ensinou uma lição que tem sido muito valiosa na minha vida. Assim conhecemos, nós entendemos, nós reconhecemos, estamos conscientes de... não inconscientes, nós estamos conscientes pela observação. Estou indo devagar porque eu quero que você entenda estas palavras. Pela observação e pela experiência, e confiamos, aderimos, colocamos a fé e contamos com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor habita e continua em Deus, e Deus habita, permanece e continua nele. Então vamos ler 17 e 18 no minuto, mas eu quero elaborar algo a respeito por alguns momentos, porque o que Deus mostrou-me aqui é que Ele estava me amando durante todo o tempo em que eu não estava consciente disso, e que Ele estava fazendo todos os tipos de coisas para mim o tempo todo, em que estava mostrando o seu amor por mim. Muitas delas estão em pequenos caminhos, mas quantos de vocês sabem que às vezes são as pequenas coisas que as pessoas fazem por você que podem finalmente acabar significando muito? É emocionante ser um cristão. Você nunca sabe o que Deus está fazendo ou fará a seguir. Em qualquer dia, você nunca sabe o que Deus vai fazer, você nunca sabe onde Ele vai aparecer. E é por isso que precisamos estar esperando, estar à procura, é preciso estar focado, precisamos estar cientes e precisamos parar de pensar que todas essas coisas que acontecem... Deixa eu lhe dizer, se 500 pessoas se candidataram ao emprego e você o conseguiu, isso não é um acidente. E não é porque você é tão brilhante assim também. É porque Deus deu a você graça. Amém? Vou lhe dizer o que Deus colocou no meu coração esta manhã. Deus está querendo cuidar mais de você do que você está deixando. Ele quer que você se deposite totalmente nele. Assim como você se dirige a um banco e coloca o seu salário naquela instituição. Olha que tipo de confiança você está tendo. E você só tem um pequeno comprovante de depósito dizendo que o dinheiro está lá e está seguro. Então você simplesmente segue com sua vida e quando você precisa de algo, você faz o cheque, você usa o seu cartão de débito. Olha aqui, a Bíblia diz que devemos depositar-nos totalmente em Deus. Então, se você depositar-se nele todos os dias e disser: isso não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que você tem feito por mim. Eu te amo, eu quero vê-lo se mostrando na minha vida. Amém? Apenas seja como uma criança, a menos que venha como uma criança. Torne-se como uma criança. Eu estou desafiando você aqui hoje a dar um grande valor nas pequenas coisas que Deus faz por você e ficar também mais animado a respeito delas. Eu posso lhe garantir que viver assim é provavelmente uma das partes mais emocionantes do meu relacionamento pessoal com Deus. Isso continua me aquecendo e me agitando apenas para ver as coisas que Deus faz por nós. E a minha mãe morreu na semana passada. Eu estou bem, ela tinha 90 anos de idade, ela teve uma vida muito difícil e ela nasceu de novo e ela está muito melhor do que jamais esteve quando estava aqui conosco. E assim,
Alguém pode pensar, o que você está fazendo? Pregando a poucos dias da morte da sua mãe? Bem, eu acho que é a coisa mais feliz de se fazer, não é mesmo? Amém? Então, mas eu notei, todos digam, notei. Vou compartilhar as escrituras num minuto. Jesus notava todas as coisas. Não importa para onde ele estivesse indo, ele notou as pessoas ao redor, as sofridas, as necessitadas. Jesus não só as notou, mas ele parou. Há um livro muito conhecido que eu li há muito tempo atrás, chamado Em Seus Passos. Estudamos os passos de Jesus, mas deveríamos estudar as paradas de Jesus. Eu acho que precisamos ver como apenas uma simples necessidade que nós temos vai parar Jesus em seu caminho. Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus é disso que eu estou falando com você. Eu não estou falando hoje sobre uma religião morta e rotineira em que você vai todos os dias a um lugar, levanta, senta, cai no sono, estando entediado, mal podendo esperar que se acabe a reunião e depois vai para casa e volta na semana seguinte. Eu estou falando sobre a vida com Deus, permanecendo nele, deixando a sua palavra permanecer em você. Quero dizer, ficar pleno, completo, tudo sobre Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser, e sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Eu gostaria de abrir vocês e colocar tudo isso em seus corações. Precisamos estar animados em servir a Deus. Amém? E assim, eu notei apenas algumas coisas que Deus fez por mim. Primeiro de tudo, eu estava em casa. Nos 2 dias em que ela esteve no hospital, antes de ir para o céu, eu não fico muito em casa. E eu me sentia como se Deus tivesse arranjado isso. Eu acho que foi muito bom Deus providenciar que ela morresse num dia em que eu pudesse estar lá. Isso pode parecer idiota para você, mas é porque eu poderia ter estado do outro lado do mundo. Eu acho que era mais importante para ela que eu estivesse lá do que ninguém. Antes de tudo, eu estava lá. A coisa que eu vi que Deus fez e que foi tão doce, sempre me lembro disso. Uma semana antes dela morrer, ela teve a melhor semana que eu já tinha visto ter em anos de vida. Eu tinha dado a ela o meu devocional confiando em Deus no dia a dia, e ela tinha tido muitos problemas graves com os olhos. Arrumamos para ela novos óculos e elas tinham feito um pequeno procedimento a laser, e assim, foi realmente interessante porque nós passamos por tudo isso e ela só usou os óculos por 10 dias. Muito trabalho, esforço e muito dinheiro, mas Deus quis que ela tivesse aquela coisa que ela queria tanto, que era ser capaz de ver e ler. E ela parecia uma criança. Ela me ligava, não todos os dias, mas ela me ligou 3 ou 4 vezes na semana. Bem, querida, eu só quero que você saiba que estou sentada na minha cadeira e eu estou lendo o meu devocional, confiando em Deus no dia a dia. Isto é, ela disse, isto é o que você me disse para fazer hoje, e eu só quero que você saiba que tudo o que você me pedir para fazer, eu vou fazer. E ela estava tão feliz por ser capaz de ver. E depois disso, a última vez que eu visitei a minha mãe, possivelmente esta foi a melhor visita que nós tivemos em 10 anos de sua vida. Porque minha mãe tinha alguns problemas mentais e visitá-la nem sempre era tão agradável como a gente gostaria que fosse. Mas tivemos um grande momento, quer dizer, eu sempre ia, porque eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse, mas muitas vezes não era tão agradável, dependia do nível de ansiedade em que ela estivesse naquele dia e do quanto a demência estava à tona. E ela estava tão bem, foi simplesmente perfeito aquele dia. Eu creio que Deus fez isto por mim. Agora eu poderia apenas olhar e dizer, bem, foi uma coincidência. Puxa, que sorte! Eu quero lhe dizer uma coisa, jogue fora essa palavra sorte. Sorte. Esta palavra me irrita, eu não gosto de ouvir os cristãos usando a palavra sorte. Agora, eu não estou dizendo que isso é pecado, gente. Mas deixa eu lhe dizer, se você tem um relacionamento com Deus, não tem nada de sorte de qualquer coisa boa que acontece com você. Isto é de propósito, é uma bênção de Deus. Amém?
Assim, de volta a 32 anos atrás, eu comecei a aprender a viver assim. Isto fez muito por minha caminhada pessoal com Deus. Eu pessoalmente acho que realmente aumenta a unção sobre a minha vida e me ajuda a ser capaz de compartilhar Jesus com você de uma forma que é muito real e pessoal também, em vez de apenas algo como um Deus lá em cima no céu, do qual nós temos que ter medo o tempo inteiro. Verso 17. Desta forma, união e comunhão com Ele, o amor está completo, aperfeiçoado entre nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Se você precisar de mais confiança, absorva-se mais com o amor de Deus. Com segurança e ousadia para enfrentá-lo, porque neste mundo nós somos como Ele é. No amor não há medo. O temor não existe. Mas o perfeito, completamente perfeito amor, que é o tipo de amor que Deus tem por você, eu não estou falando com outra pessoa hoje, eu estou falando com você. E para você que está assistindo a TV, eu sei que você está aí. E Deus ama você. E Ele está fazendo coisas para você em todo o tempo. E esta é a hora de você começar a ver como Deus é bom, o quanto Ele nos ama e ficar bastante animado com isso. O medo traz consigo a ideia de tormento e punição. Por isso, quem tem medo não atingiu a maturidade plena de amor, ainda não cresceu em completa perfeição do amor. Por isso, essa é a primeira coisa que eu acho que precisamos ser mais conscientes, realmente do quanto Deus ama a todos nós. Eu gostaria de desafiá-lo a manter o que você pode chamar de um livro do favor de Deus, ou um livro de recordações. Homens podem fazê-lo, as mulheres também podem. Talvez você não queira sentar e escrever o tempo inteiro, mas apenas um pequeno livro para anotar algumas dessas pequenas coisas que você pega Deus fazendo por você. E eu digo a você, passados cerca de 3, 4 ou 5 anos, o cinto aperta e você tem um dia de cama, você fica deprimido, você pode pegar uma xícara de café, chá ou água, o que você quiser, e pega este livro e você pode se lembrar. Vamos lá, gente, há poder na lembrança. Você pode se lembrar de algumas das coisas maravilhosas que Deus tem feito por você, e logo você vai começar a se sentir mais perto de Deus. Nós somos amados. Deus nos ama. E quem não nos ama não importa. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Agora, eu acho que devemos ser mais conscientes do que Deus está fazendo para nós do que o que Ele não está fazendo por nós. Eu acho que somos muito bons em estar cientes disso. Deus está envolvido em cada pequeno detalhe de nossas vidas. Desenvolva o dom da consciência. Eu estou orando o tempo todo. Deus me conceda o dom da consciência. Comece a orar assim na sua vida também. Deus, conceda-me o dom da consciência. Eu quero ser mais e mais consciente das coisas que eu deveria estar ciente. Mateus 7 diz: porque você está ciente da trave no olho do teu irmão e desconhece a que está no seu próprio olho. Bem, nós poderíamos ficar aqui pelo resto do dia, você não acha? Eu não sei sobre você, mas eu sou treinada, altamente qualificada em encontrar falhas. E você diz, que tipo de pessoa é você? Uma pessoa honesta? Eu percebo coisas que eu não deveria estar percebendo. Isto é parte da minha personalidade. Eu apenas vejo as coisas, eu observo as coisas e, sabe, eu
Eu agradeço a Deus por causa da sua palavra. Eu aprendi a lidar com as coisas de forma diferente e talvez por isso eu notasse o que havia de errado sem fazer qualquer esforço. Mas agora eu aprendi que eu posso fazer um pouco de esforço e eu posso notar o que é certo. Então esse remédio da palavra de Deus é o antídoto que eu precisava para aquele veneno que estava enchendo a minha alma por ser censuradora. Deus tem um antídoto para tudo que tenta envenenar a nossa alma. Se uma cobra te picar, você vai correr para o hospital e obter um antídoto. Se você for inteligente e quiser se manter vivo. E nós temos toda uma lista de antídotos aqui, ó. Para tudo que tentar envenenar a sua alma. Você pode encontrá-lo na concordância. Está com raiva? 7 referências na Bíblia, procure-as. Mergulhe nelas. Uau! A ira do homem não promove a justiça que Deus deseja para nós. Um homem que não consegue controlar sua raiva é como uma cidade quebrada e sem muros. Uau! E quanto mais você fizer isso, menos você vai ter que olhar para elas. Seu espírito vai estar cheio delas. E é quase como... Eu me sinto às vezes como se eu fosse um jukebox espiritual. É como se você apertasse um botão e tirasse todas as coisas de mim. Quando você tem o suficiente da palavra em você, não importa o tipo de situação que você entrar... O diabo pode apertar um botão, mas o Espírito Santo pode apertar outro botão e vai vir para fora o antídoto para o que você precisar. Bem, eu gostaria de conhecer a palavra sim. Pare com isso. Você não precisa de um ossinho da sorte. Precisamos da palavra. Ninguém tem uma grande vida desejando sorte. Não promove a justiça que Deus deseja para nós. Um homem que não consegue controlar sua raiva é como uma cidade quebrada e sem muros. Uau! E quanto mais você fizer isso, menos você vai ter que olhar para elas. Seu espírito vai estar cheio delas. E é quase como... Eu me sinto às vezes como se eu fosse um jukebox espiritual. É como se
você apertasse um botão e tirasse todas as coisas de mim. Quando você tem o suficiente da palavra em você, não importa o tipo de situação que você entrar, o diabo pode apertar um botão, mas o Espírito Santo pode apertar outro botão e vai vir para fora o antídoto para o que você precisar. Bem, eu gostaria de conhecer a palavra sim. Pare com isso. Você não precisa de um ossinho da sorte. Precisamos da palavra. Ninguém tem uma grande vida desejando sorte.